a faringe. A faringe, né, se a gente for estudar também o sistema digestório, vamos perceber que ela também faz parte do sistema gástrico, né? Então, é um órgão que contribui para o sistema respiratório, mediante a passagem de ar, né? E ela também tem uma ligação com a laringe e também vai compor, então, como eu havia dito, o sistema digestório através da sua ligação com o esôfago, certo? Então, é uma estrutura que permite, então, a passagem tanto de ar, né, como aí faz a sua ligação com o esôfago. A faringe, ela vai ser subdividida em 3 porções, né? Então, nós temos aqui a estrutura da faringe, ela vai ser dividida em 3 estruturas. Primeiramente, a nasofaringe, orofaringe e, por último, a laringofaringe. Então, como que a gente faz essas divisões, né? A nasofaringe, ela vai estar delimitada entre as coanas, né, que eu havia dito ali em cima, que faz, então, a separação da cavidade oral com o início, né, desse trato respiratório, e termina no palato mole. O que seria esse palato mole? Nada mais é que um músculo incompleto que vai acabar separando, né, a nasofaringe da orofaringe. Ainda na nasofaringe, nós temos uma estrutura extremamente importante, que é a úvula. A úvula é uma extensão do palato mole e ela impede com que o alimento que nós deglutimos vá para a nasofaringe, né? Porque é como se houvesse, então, a separação, a seleção de líquidos e sólidos e ar, né? Para que esses dois sistemas eles não se confundam. Ainda, então, a superfície posterior da nasofaringe contém o que nós chamamos de tonsila faríngea. Essa tonsila faríngea também pode ser chamada de adenoide, que é uma estrutura que vai auxiliar no processo de defesa contra agentes infecciosos, né? Então, vindo aqui para essa estrutura, para essa imagem, também retirei do livro Anatomia e Fisiologia de Seelen, só que daí já na página 214, nós podemos verificar o seguinte, né? Estruturas ósseas como o seio frontal e o seio esfenoidal, que são seios paranasais, então que vão auxiliar, são verdadeiras câmeras, né, de ar que auxiliam no processo também de fonação. A lâmina crivosa do osso etimoide. E adentrando então a cavidade nasal, como vimos, temos algumas estruturas também interessantes, né? Aqui nós temos concha nasal superior, concha nasal média e concha nasal inferior. Entre essas conchas, entre essas estruturas, temos também os meatos, né? Então aqui, meato superior, meato médio e meato inferior. Qual que é então a grande importância dessas estruturas? Aumentar a superfície de contato com o ar, certo? Basicamente é essa as suas estruturas. Então percebemos aqui, ó, adentrando então nas narinas, né? Dentro das narinas, que são essa abertura, nós temos duas, né? São pares. Temos então o vestíbulo, que vai apresentar esses cílios, ok? E aqui as coanas, então, que vai fazer essa separação, né? Na cavidade nasal para a entrada ali da faringe, certo? Então, a faringe, até onde falamos, nós falamos aqui da nasofaringe, né? Que vai, então, começar na coana e terminar no palato mole. Só para mostrar, conforme eu havia dito, né? Nós temos então aqui, ó, o palato duro, que é uma estrutura óssea. Qual que é a principal função dele, né? Fazer a separação da cavidade nasal com a cavidade oral. Então, ele vai ser formado ali por ossos palatinos, né? Aqui nós temos o palato mole, né? Que, como eu havia dito, é o músculo incompleto. E a gente percebe aqui que na terminação do palato mole existe a estrutura úvula, que justamente vai permitir essa seleção de sólidos líquidos e de ar, certo? Ainda temos o que nós comentamos, né, da tonsila, tonsila faríngea. Ela está localizada exatamente aqui e ela vai auxiliar, então, no processo imunológico, ok? Então, essa seria a nasofaringe. Adentramos, então, a orofaringe, né? Que vai, então, do palato mole até a epiglote. Olhando aqui pela imagem, ó, do palato mole até a epiglote. Epiglote está exatamente aqui, ok? A cavidade oral, ela se abre dentro da orofaringe, né?
por meio do que nós chamamos de fauces, que estão exatamente aqui, as fauces. E a gente percebe o quê? Que próximo dessas fauces nós temos estruturas chamadas de tonsilas. Tonsila palatina, essa aqui, e a tonsila lingual, que é essa aqui. Qual que é a função dessas tonsilas, né? Elas fazem parte do sistema imunológico, do sistema linfático, e elas vão auxiliar no processo de defesa contra micro-organismos. Comumente conhecida, né, as tonsilas são as amígdalas. Então, geralmente elas causam algum problema durante a infância e essas tonsilas, elas podem ser retiradas, né, por via cirúrgica, caso elas inflamem muito e acabam prejudicando a passagem de ar, né, por esse canal, ok? Então, essa aqui seria a orofaringe, né? Por último, nós temos então a laringofaringe, que vai então da epiglote até o esôfago, né? Do esôfago nós já temos então o sistema o sistema digestório, né? Então, nós temos aqui também o ocioide, um osso extremamente importante, nós vamos ver mais para frente, né? Quais são as funções e qual que é o suporte que ele desempenha, certo? E o próximo órgão, então, que veremos vai ser a laringe. Aqui só mais uma figura, né? Com uma vista medial da cavidade nasal e da faringe. Então, aqui a gente consegue ver bem, ó, que o seio esfenoidal, assim como os meatos, as conchas, são verdadeiras câmaras de ar, certo? Então, aqui a gente consegue ver, ó, a concha nasal superior, no meio, né, dela nós temos o meato superior, concha nasal média, o meato médio, concha nasal inferior, o meato inferior, o palato mole, né, que é aquele músculo incompleto, e o palato duro, que é o osso que separa a cavidade oral da cavidade nasal da cavidade oral, ok? Então, vamos evoluindo um pouco mais e entramos, então, na laringe.